Boa noite a todos. Estamos trazendo o tema de hoje que nos foi passado pela casa do Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca a gente se perde quando fala sobre o Evangelho. As leituras que vieram de encontro aqui, uma coisa vai fechando com a outra. Em qualquer lugar que se vá falar do Evangelho, sobre o Evangelho, eles vão se aproximando, fechando um com o outro. Por quê? Porque Jesus veio nos pregar o amor inabalável, como a fé inabalável, o amor inabalável, aquele que nos leva à frente. Foi a leitura. Foi a leitura. Então isso vai fechando mesmo. A casa nos passou hoje, aliás, hoje não, nos passou para vir fazer hoje o tema do Evangelho, que é do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. E o item é o 18 e 19. Deixai vir a mim as criancinhas. Nós vamos pegar aqui uma fala de João, um esclarecimento de João, o evangelista, para saber o que ele diz disso. Mas para a gente pegar a fala de João, nós temos que mais ler, dar vontade de ler tudo, né? De início ao fim, para não deixar nada fora do que ele apresenta ali. Porque é muito bonito, é uma beleza ímpar o que ele deixa para nós aqui de orientação. E se a gente for falar a nossa forma, vai ficar meio destoado, meio feio. Mas nós vamos procurar comentar, porque essa é a nossa função aqui na frente. Muitas vezes nós chegamos a agradar todos, ninguém agrada todo mundo, mas a gente procura sempre fazer os comentários necessários ao nosso aprendizado, porque quem aprende mais aqui somos nós que estamos aqui conversando. Porque a gente tem que se preparar para vir aqui. Primeiro, criar coragem, que não é todos que têm coragem para vir aqui, vocês sabem disso. Tem pessoas aí que eu tenho certeza absoluta, sabem mais, muito mais, do que eu, por exemplo, sobre Evangelho. Mas não tem a coragem de vir aqui. Vocês têm que criar essa coragem. Fica aqui o convite, né, Altamiro? Com certeza. Se coloquem à disposição, façam os preparativos, os cursinhos aí, que tem tanto aí. O Altamiro já deu um curso desse de oratória. E veio para cá. No início vai dar aquela friagem, que a gente quase desencarna, estando aqui na frente. Mas depois a gente vai melhorando e sentindo que está encarnado ainda, opa, eu acho que eu posso. Então a gente vai chegando, não que perca o temor, a gente nunca perde aquela friagem, não. E é bom que não perca mesmo, né? Mas a gente vem, a gente se oferece e vem. Eu fui de uma área, só para fazer um adendo, por enquanto, fui de uma área comercial. Cheguei à gerência de uma empresa multinacional. Eles aproveitavam os gerentes, supervisores, etc. e tal, para fazer os encontros e fazer as palestras lá para os funcionários. Olha, a gente fazia palestra para 100, 90, 100 vendedores. E quando eu fiz minha primeira palestra espírita, umas 20, 30 pessoas, vamos dizer, eu achei que eu não voltava para casa. Porque é diferente, é uma coisa diferente. Não tinha nada a ver com o que eu fazia lá fora. Por isso que muitas vezes a gente pega alguém, mas você vem cá, senta aqui, vamos estar no Espiritismo, então vamos trabalhar, vem que você faça umas palestras aí para a gente. Porque você já é formado. Geralmente o cara diz assim, ou a moça diz assim, não tem nada a ver. A minha formação com a palestra espírita não tem nada a ver. E não tem mesmo. Creio, não tem mesmo. Porque nós estamos até hoje, 2000 anos depois, vamos arredondar, tentando compreender o que Jesus nos deixou aqui. O que os evangelistas, Marcos, João,
Mateus e Lucas, obrigado, trouxeram para nós aqui, porque Jesus não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os evangelistas. Mas os evangelistas que caminharam com ele. Por exemplo, essa mensagem que está em Instrução dos Espíritos, do item 18 do Evangelho, do capítulo 8, é de João. João era tão próximo de Jesus que no momento da sua passagem, ele pediu a João que cuidasse da sua mãe Maria. Para alguém ter essa confiança no seu auxiliar, no seu discípulo, tem que ser bem próximo. Porque como é que um de nós vai pedir para, fulano, cuida da minha mãe até que ela desencarne, até que ela faça a sua passagem, parta daqui, sem ter confiança? Não vamos fazer. E o João, é por isso que eu digo, ele traz coisas aqui lindíssimas, porque ele era muito próximo de Jesus. Ele começa com a passagem em que Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, ou deixai, em alguns evangelhos, deixai vir a mim os pequeninos, que é uma passagem fantástica, e ele inicia pelo título das criancinhas, nos levando ao que Jesus quis dizer, porque todos nós sabemos que a criança em tenra idade, ela ainda não está muito integrada à matéria, ela ainda está um pouco na espiritualidade, no mundo espiritual. Então ela se apresenta com aquela pureza superficial, às vezes, com aquela inocência superficial, às vezes, porque por trás daquela inocência e daquela pureza está um espírito adulto, um espírito talvez milenar, que fez uma viagem muito grande para chegar até aqui, que adquiriu bagagens de todos os tipos, algumas muito boas, outras nem tanto. E vai chegar um momento em que a gente vai olhar para ele, os próprios pais vão olhar para ele e vão dizer: mas era tão meigo, tão carinhoso, e agora está tão diferente. E quem estiver ouvindo, que tiver um pouquinho de compreensão sobre o espírito encarnado ou reencarnado, vai dizer: agora é ele. Agora está se apresentando como aquele espírito que precisa da compreensão de todos que estão aqui, como falou a leitura. As leituras, porque a primeira também foi assim, do pastorinho, né? Então, Jesus falava para quem? Para as criancinhas mesmo? Não. Ele deixava a sua mensagem para a posteridade. Vou voltar a afirmar, 2000 anos após o seu advento nesse nosso mundo, nós estamos aqui tentando compreender essas mensagens, trazendo a compreensão para os nossos dias. Porque quanto mais nós caminhamos, mais nós despertamos a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa moral, a nossa espiritualidade, nós vamos mais compreendendo o Evangelho. Então, o que hoje nós às vezes vamos considerar erro, amanhã será uma verdade para nós, será o correto. Será o correto. Então, nós podemos dizer que Jesus falava para todos nós que estamos vivenciando o hoje. O hoje. É só nós prestar atenção. Disse ele: deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas. E essas palavras, no dizer de João, o evangelista, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Aquele que está na desgraça, ele não vai ter esperança. Alguém tem que orientar ele. Alguém tem que ir lá e pegar pelo braço
tentar fazer com que ele caminhe pro lado da esperança. Que não tem tempo, aquele que está na desgraça, que é o desgraçado, que é o infeliz, ele não tem tempo de pensar em futuro. E é por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Através dos espíritas, que é o corpo desse Espiritismo que hoje está aqui, temos que ajudar a todas essas criaturas na medida do possível. Sem imposição, mas com sutilidade, com carinho, mostrando ali o que nós temos de melhor, se pudermos fazer isso. Mostrando a caridade que nós podemos fazer para essas criaturas. Então, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, não das criancinhas, da criatura formada já. Os fracos, os escravos, os viciosos, quantos existem? Ele nada podia ensinar a infância física da criança, presa à matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela em seu benefício. É a criança quando nasce. E isso é um benefício que os pais recebem do Criador, porque nessa pureza, nessa inocência, ela tem muito mais a ação dos pais e seu benefício do que se ela fosse rebelde. Que se ela se mostrasse como um espírito rebelde. Já. Então ela vai levar um tempo. Nós costumamos dizer no Espiritismo que até os 8, 9 anos, ela ainda está ali. Aquele patamar de pobrezinha, coitadinha, querendo o abraço, o afago dos pais. Dali para frente, aparece o Espírito. O que ele traz consigo, a sua bagagem. E existe exceções. Existem crianças que desde o berço já mostram o seu caráter. E aí os pais têm o dever de tomar um cuidado maior ainda, para chegar numa época X em que eles possam olhar e dizer, não, meus pais estão certos, eu tenho que seguir este roteiro, este caminho. É o dever dos pais. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos, desses seres de passos vacilantes, né? Cujo apelo conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. O apelo de Jesus era para as mães, naquela época já para o adulto. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade, que até hoje não entendemos, né? Aquela autoridade de Jesus. Terna e misteriosa autoridade. Diz João, o evangelista, ele foi a flama que espantou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. E nós vemos que vai ser dessa forma. Quando perguntaram a Emmanuel se o Espiritismo será a religião do futuro, através de Chico Xavier, o que é que ele respondeu? Não, não será a religião do futuro. Mas será o futuro das religiões. Por que foi isso? Por que ele disse isso? O que é que prega o Espiritismo? Muita gente ainda tem até medo de falar em Espiritismo hoje. A gente pensa que não, mas tem muita gente que tem medo de falar em Espiritismo. Eu tenho amigos que frequentam algumas casas espíritas, uma aqui, outra lá, outra lá. E a gente diz para eles, tu já é um espírita convicto, por que tu não
Assume? Não. Esta responsabilidade não é para mim. Responsabilidade e medo. Mas o que é que prega o Espiritismo? O amor. O amor do Cristo. Só isso. Quem é que pode ter medo do amor? Desde que ele seja honesto, sincero. Nós ainda não entendemos o amor. Mas quem é que pode ter medo do amor? Mesmo que nós entenda esse pouquinho que nós estamos entendendo hoje. Mas cada um deve estar onde queira. Ninguém é obrigado a estar em lugar que a gente queira que ele deve estar. A ação viril está iniciada, diz João. Não se trata mais de crer instintivamente. Não existe mais espaço para instintos, para essa instintividade, se é que existe essa palavra. E obedecer de maneira mecânica. É necessário hoje que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Hoje não tem mais a gente olhar para o milagre, para o milagreiro, para o sobrenatural. Não existe. A ciência já prova ao contrário disso. O que é o sobrenatural? É o que nós não conhecemos, é o desconhecido. Porque a partir do momento que se conheça, não é mais sobrenatural. O que é o milagre? O milagre não existe. É o que nós não conhecemos. Quantos milagres acontecem dentro de um ambiente como esse? É milagre mesmo? São prodígios? Isso é ação da espiritualidade com os médiuns que aqui estão se colocando à disposição com muita vontade de doar o que ele pode. Creiam, acreditem, é isso. Quantas pessoas saem ali na porta depois de um passe e dizem: eu estou leve, parece que perdi uma tonelada. O que é isso? É milagre? É um conjunto de ações que acontecem aqui dentro, não aqui no Missionário da Luz, aqui no Missionários, no André Luiz, no Bezerra, no Céu do Amor, em qualquer centro espírita. Igrejas católicas, igrejas evangélicas também acontecem. Hoje não tem mais espaço para se dizer, foi milagre, porque a ciência já prova o contrário. A ciência prova o contrário. É o que está dizendo aqui, ó, João Evangelista, trazendo isso tudo para a nossa época. Nós temos que crer, porque sabemos o que é. Ele continua aqui dizendo assim, ó, meus bens amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Não vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Nós vos mostraremos a relação poderosa do que foi com o que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. O que vai resplandecer? As ideias do Espiritismo. Todos aqueles que auxiliaram Kardec sob a égide de Jesus, ainda estão aqui, nos auxiliando. Nos auxiliando. Eles continuam até que tudo aconteça ao seu contento, porque nós vamos ter que chegar
em um momento que a gente vai dizer assim, não tenho mais dívida. Já estou numa perfeição tal que não tenho mais dívida. O meu desejo para o próximo é só o bem. É o amor. É o amor. É a felicidade completa. Que nós achamos que um pouquinho de felicidade nesse mundo, já ficamos todo eufórico, né? Ah, eu estou feliz, que bom. É um momento. De manhã, 7 horas da manhã, daqui a pouco 9 horas, já estamos infelizes de novo. É assim que nós estamos. Mas aquele momento de felicidade nos dá uma demonstração do que pode ser a felicidade. O amor também é assim. A gente não pode confundir o amor com paixão. Porque muitas vezes, o Altamiro me assustou agora, eu achei que já tinha passado o tempo, Altamiro. Porque, às vezes, a gente imagina assim, uma pessoa, ou duas pessoas, um casal, vamos dizer, que se uniu. Parecendo fez uma palestra agora, uma exposição agora sobre isso. Tá? E nós ficamos lá na escuta, porque nós estamos simplesmente casados há 50 anos. Unidos há 50 anos. E tem muita gente aqui que ainda não tem 50 anos. Então nós estamos unidos há 50 anos. 1000 maravilhas? Não. Existe desavenças porque existem pensamentos diferentes. E aí, se um não ceder, a gente cai do barranco. Porque vai se bater. Mas o que leva a isso? Por que a gente procura se bater? Pelo ego, pelo orgulho. Não, eu não aceito isso de ti. Não, é o que eu estou dizendo que é verdade. Mas que bobagem. Não, tá bom, é assim mesmo. Amanhã nós conversamos de novo. Tá? Pronto. Aí amanhã é o outro lado que se entrega, que se doa, que deixa vir amenizando as coisas. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui para isso. Para esse aprendizado. Deixai vir a mim os pequeninos de consciência. Aqueles que estão atrapalhados, com dificuldade. É o que Jesus diz. Jesus já nos disse em outra parte aí. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E ele vai atrás desses doentes, desses pequeninos que ele traz. A equipe dele vai atrás. Todo mundo fez uma leitura, eu vou fazer uma também. Posso, Altamiro? Você viu a leitura de... Foi Emmanuel, né? Foi o Vinho. Emmanuel. Lá foi Pastorinho. Então eu vou fazer uma leitura de André Luiz. O livro é Sinal Verde. Gente, tem cada passagem aqui que é coisa maravilhosa. E essa aqui, ante os pequeninos, vai fechar muito bem com a leitura do nosso amigo. Ante os pequeninos. André Luiz, que emprestou o nome de um dos seus livros à casa aqui, né? Missionários da Luz. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Cada um de nós que tem filhos sabe que nós somos responsáveis pela edificação desse filho. É difícil? Sempre foi e sempre vai ser. Não existe criança nenhuma só que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Coisa mais linda isso. Entendimento, educação e entendimento. Muitas vezes nós educamos pela imposição. Você não faz isso. Por quê, pai? Porque eu não quero. Imposição.
sentimento de posse, de possessão. Este filho é meu e eu mando nele. Manda não. Vai chegar uma época que ele vai dizer, ó, ninguém mandou em mim. Cada pequenino, conquanto seja via de regra um espírito adulto, ali tem um espírito adulto, como eu falei antes, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo que você fala ou faz. Nós pensamos que não, mas nossos filhos estão assim, ó, de olho em nós, olhando nossos exemplos. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro, olha só, é a lei de retorno. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe demos agora. Quando eles forem adultos, eles vão dar de volta o que nós demos para eles. Demos coisa boa? Teremos coisas boas de volta. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. É um objetivo traçado. Nós temos que chegar lá. Toda criança tem que chegar lá. Nós somos crianças. Estamos aqui. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. Não foi a leitura? A criança é um capítulo especial do livro do nosso dia a dia. Porque é daqui para lá e de lá para cá. Esta é a verdadeira recíproca. Nós damos, recebemos. Então, vamos trabalhar a semente que nós estamos plantando. Não tente transfigurar seus filhinhos. Olha só. Isso aqui está numa modernidade tão grande. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece com nós. E chegará o dia em que despedaçarão perante você, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Como a gente vê hoje, pais querendo fazer dos filhos bibelô, brinquedos, ilusões. Se você encontra algum pirralho, é essa palavra que André Luiz usa aqui, tá? Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais e aos responsáveis, e não a você. Puxãozinho de orelha para quando a gente se mete na vida do outro, na família do outro, né? Ô, meu irmão, teu filho está tão mal educado, não vai dar um jeito? O que é que nós temos a ver com isso? Porque tem que fazer isso seu pai. Se veio a sofrer algum prejuízo, de novo, lá no nosso lar, se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, quem não teve filho travesso? Esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. André Luiz, do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier. Chico André Luiz, Chico Emmanuel, Chico Meimei e Chico, um monte de espíritos que nós falamos tanto deles, né? Nos trazem tudo isso. E no final, fechamos com o quê? Família, de novo família. Vinde a mim os pequeninos. Fala a eles suas crianças.
falava aos adultos, aqueles que sofrem, os cansados, os desesperançosos. E também aos orgulhosos, aos egoístas, aos invejosos, aos autoritários. Ele falava a todos eles. Jesus olha todas as criaturas como doentes. E ele diz: os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Ele trata todos nós como doentes. Por isso que a gente diz que está reencarnado em um mundo escola, um mundo hospital e um mundo prisão. Porque existem no nosso meio todos esses tipos de espíritos com necessidades da prisão, do hospital e da escola. Às vezes a gente tem que colocar ênfase para falar tudo isso. Eu espero que eu possa ter passado a mensagem, pelo menos, para que a gente tenha um pouco de compreensão do que João Evangelista nos trouxe sobre esse tema, que é a parábola de Jesus. Vinde a mim os pequeninos, vinde a mim as criancinhas. Meus irmãos, sempre é uma alegria estar aqui. E eu agradeço sempre o convite da casa, nos chamando a fazer alguma palestra aqui, alguma exposição doutrinária. Por maior a dificuldade, a gente sempre estuda e procura trazer o tema na medida do possível. Eu espero que algum de vocês, pelo menos, tenha entendido o que eu passei. E eu também, muito mais. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite.